E aí galera da terceira série do Colégio Estadual Jaci Paraguaçu de Cachoeira Alta, tudo bem com vocês? Vamos aqui dando início a mais uma aula de Química Orgânica. Até o momento, fazendo aqui uma rápida revisão, nós vimos as classes dos hidrocarbonetos. Lembrando que no nome, hidrogênio, carbonetos, carbono, são todos os compostos orgânicos constituídos apenas de carbono e oxigênio. Agora nós iniciamos aqui as funções orgânicas oxigenadas, que além de terem carbono e hidrogênio, também são constituídas por átomos de oxigênio. Podemos definir então funções oxigenadas como sendo funções que contêm oxigênio em sua estrutura, além de átomos de carbono e hidrogênio. Se tiver pelo menos um átomo de oxigênio, já é o suficiente para que essa função orgânica seja oxigenada, uma vez que essa palavra oxigenada é derivada da presença de oxigênio. Veremos aqui algumas funções orgânicas, as mais importantes. A primeira delas é a função álcoois. Aqui eu já digo, pessoal, que o álcool que nós comumente abastecemos o carro, pessoas que consumem bebida alcoólica ingerem essa substância, não é o álcool. O álcool é um nome comercial, porque quimicamente falando, o álcool é uma função orgânica. Qual então é este tipo de álcool que a pessoa vai lá no posto de combustível e abastece, ou a bebida alcoólica contém? Chama-se etanol, que nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? Então, a partir de hoje, nós, quando falarmos, eu vou ali no posto abastecer o meu carro com álcool. Na verdade, o álcool é um nome popular, é um nome comum à substância chamada de etanol. Álcool é a função orgânica. Mas, para a rotina do dia a dia, para uso comum, utiliza-se, portanto, a palavra álcool para denominar o etanol. Mas dentro da teoria, dentro da própria ciência química, toda vez que nós falarmos de álcool, eu estou falando de uma função orgânica oxigenada, tá bom? Não confunda e não associe o álcool a essa substância existente em bebidas alcoólicas e usadas para abastecimento, tá? Bem, vamos lá. Qual é a definição de álcoois que nós temos? Que álcoois está no plural, tá bom? Então, vários compostos pertencem a essa função, por isso nós denominamos eles de álcoois. São compostos orgânicos que contêm um ou mais grupamentos hidroxilas, OH, ligados diretamente a átomos de carbono saturados. Não confunda, gente. O que os exercícios de vestibular costumam trabalhar? Ele dá uma estrutura orgânica. À medida que nós formos avançando o nosso trabalho dentro das funções orgânicas, nós veremos isso. Ele te dá um composto e dá vários grupamentos funcionais. E pergunta, identifique os grupamentos funcionais. Aí você tem que saber distinguir cada grupamento funcional. O que é um grupo funcional? É uma parte da molécula, um pedacinho da estrutura que vai dar característica à sua função. Qual que é, portanto, o grupo funcional dos álcoois? É o grupamento OH, chamado de hidroxila e também oxidrila, tudo bem? Alguns vestibulares trazem esse nome, oxidrila, tá? Mas o termo mais comum é hidroxila. E essa hidroxila, esse grupamento OH, esse traço aqui, ó, está livre, tá bom? Mostrando que esse grupamento OH está livre para fazer a ligação química com quem? Com carbonos saturados, tudo bem? Daqui a pouco a gente vê exemplos. Nomenclatura e UPAC. Nós vimos das nomenclaturas de alcanos, alcenos e alcinos, regras estabelecidas por quem? Pela IUPAC. E nós já discutimos que a IUPAC ela é um órgão internacional que normatiza todas as coisas relacionadas com química, de modo que haja a comunicação em uma mesma língua entre os cientistas do mundo todo, tá bom? Anotem tudo isso que está no quadro, é muito importante, e não se esqueça da nomenclatura dos álcoois. Como é
a nomenclatura pela regra da IUPAC. Primeiro, posição e nome dos radicais, assim como lá nos grupos dos hidrocarbonetos, nas classes dos hidrocarbonetos, nós denominávamos o metil, etil, propil, isopropil, butil, isobutil, tércio-butil e assim por diante. Aqui também nós teremos esta relação. Primeiro, posição e nome dos radicais, se acaso existirem. Depois, prefixo de quantidade de carbono na cadeia principal. Ó, eu estou abreviando, tá? Prefixo de quantidade de carbono na cadeia principal. Vamos lá. O que é a cadeia principal? Eu tenho a molécula. A cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono que nós temos ligados entre si. E para a nomenclatura, o que eu faço, gente? Eu circulo a cadeia principal e conto quantos carbonos tem para essa cadeia. Tudo bem? Quem tem dúvida, volta à aula da semana passada, nomenclatura de alcanos, para vocês revisarem isso aqui antes de nós adiantarmos mais o nosso conteúdo, tá bom? Ok. Lembra lá? Se a cadeia tiver um carbono, prefixo met. 2 carbonos, et. 3 prop. 4 but, 5 pent. E aí eu coloquei na tabelinha para vocês até o 10, que é o DEC. É o que normalmente a gente precisa a nível de conhecimento, tá bom? Ok. Depois, o infixo an. Por quê? Porque os álcoois são compostos orgânicos em que todos os carbonos da cadeia principal e na maioria todos os carbonos da molécula são carbonos saturados. Lembrando que nós já estudamos o que são carbonos saturados. São carbonos que realizam 4 ligações simples. Lembrando que lá nos postulados de Kekulé, que nós estudamos ainda nas aulas presenciais, nós vimos que existem a possibilidade do carbono realizar ligações múltiplas, sempre totalizando 4 ligações. De que forma, professor? Revisa pra gente. 4 ligações simples, uma ligação dupla e 2 simples, 2 ligações duplas, uma ligação tripla e uma ligação simples, sempre totalizando 4 ligações, tá certo? Neste caso específico, todo e qualquer álcool é, na sua cadeia principal, os carbonos são carbonos saturados. Existem algumas exceções, mas nós não entraremos no mérito da questão, tá bom? Depois, a posição em que o grupamento hidroxila, em que o grupo funcional está ligado na cadeia principal. Que posição é essa? Vamos lembrar aqui, quando nós determinávamos a posição dos radicais. Na semana passada, por exemplo, vimos lá 2-metilbutano. O que significa dizer que o nome do composto é 2-metilbutano? Veja bem, 2-metil. Por quê? Porque o metil está ligado ao carbono 2 da cadeia principal. Isso é dizer a posição dele. Ou seja, quando eu numero a minha cadeia principal, começando de uma ou outra extremidade, nós identificamos a posição dos radicais. Ah, eu tenho um metil no carbono 2, eu tenho um etil no carbono 3, eu tenho um isopropil no carbono 5. Né? Além de colocar a posição dos radicais, das ramificações, aqui nós também colocaremos o prefixo, a posição, desculpa, do grupamento hidroxila. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui com detalhe, tá, gente? Lembrando que aqui a gente está apenas esboçando a teoria. Obviamente, até agora, vocês estão apenas vendo. Daqui a pouco nós vamos começar a praticar os exercícios e aí vocês começarão a compreender, tá bom? E para finalizar, ó, o sufixo OL. Gente, na semana passada eu até disse para vocês a respeito das funções álcoois. Nos hidrocarbonetos, quando na aula passada, você até pode voltar no seu caderno e ver todos os exemplos que nós vimos sobre alcanos, todo alcano, o nome dele termina com que letra? Com a letra O. Aí nós temos o metano, o etano, propano, butano, hexano, heptano e assim por diante. Tá? Sempre termina com O. Por quê? Devido à função.
Que função é? Hidrocarboneto. Termina com ozinho lá no final. É uma das regras da IUPAC para nomenclatura de compostos orgânicos. Beleza, eu estou trabalhando com um álcool. A função dele é álcool, no singular. O álcool termina com que letra? Ah, professor, só com L. Não vai colocar o L, não fica legal. Os químicos, portanto, quando eles oficializaram as regras de nomenclatura, utilizou-se, portanto, o OL para falar que é um álcool. Muito interessante que à medida que a gente for avançando a matéria e conhecendo outros grupos funcionais, você vai ver que quando nós lemos no grupo funcional, que nós lemos o nome do composto, né, automaticamente, se você está ligado na teoria, você já vai saber, esse composto é de tal função, isso aqui é um álcool, isso aqui é um hidrocarboneto, né? Não vou falar o nome das outras funções, mas isso aqui é outra função, isso aqui é outra, né? Então, no próprio nome, nós já determinamos a função orgânica, por isso que tem que ficar muito ligado nessas regras, que é muito importante. Assim como lá nos hidrocarbonetos, todo hidrocarboneto terminava com O, aqui todo álcool terminará com OL, para simbolizar realmente isso. Certo? Vamos colocar em prática, fazendo alguns exemplos aqui, para que a gente venha a compreender, tá bom? Certinho, pessoal? Vamos lá. Primeiro, professor, o que eu tenho que fazer? Identificar a cadeia principal, tá bom? Então, nesse caso aqui, só tem um carbono, então esse carbono aqui é a cadeia principal, tá bom? Vou até colocar de vermelho aqui, pessoal, só para vocês não confundirem, não esquecerem. Qual que fica sendo a nomenclatura IUPAC desse composto? CH3OH ou H3CCOH. OH. Tem radicais? Não tem. Não tem carbono saindo da cadeia. Beleza. Prefixo de quantidade de carbono na cadeia principal. Nessa cadeia principal, quantos carbonos nós temos? 1. Qual é o prefixo para 1? Met. Certinho? Como na semana passada eu falei para vocês, a nomenclatura de um composto orgânico nada mais é que o quê? Que um quebra-cabeças. Você pega parte de uma relação, parte de outra e parte de outro significado, junta essas partes, né, e forma o nome do composto. O nosso nome não é assim? Você não tem o seu nome escolhido pelo seu pai e pela sua mãe, o sobrenome do seu pai e o sobrenome da sua mãe? Ou da mãe primeiro e do pai depois? Né? E aí, juntando o seu nome, o sobrenome do pai e o sobrenome da mãe, você tem a sua identificação. Na carteira de RG, no CPF, cartão de banco, todos os seus documentos daí lá. O meu, Daniel Ramos Cabecione. Daniel, meu nome escolhido pelos meus pais, Ramos, sobrenome do meu pai, Cabecione, sobrenome da minha mãe. E aí nós temos regras, né? Nós temos um nome formado por 3 peças de quebra-cabeça. Daniel Ramos Cabecione, tá certo? Assim como é o seu. Na química orgânica, gente, também não é diferente. Para você nomenclaturar os compostos, é a mesma coisa, tá bom? Você tem elementos, partes, posição e nome dos grupos funcionais, dos radicais, prefixo de quantidade de carbono na cadeia principal, an, porque se trata de compostos saturados, se tivesse dupla seria em, se tivesse tripla seria in, como nós já estudamos, posição do grupamento hidroxila na cadeia e o ol para indicar a função orgânica. Juntou esses elementos, essas partes, né, essas letras, você tem o quê? O nome do composto formado, tá legal? Por A. Um carbono, met. Ok? O carbono é saturado, então aqui no caso, prefixo de quantidade, nós estamos aqui, não tem radical, deixei para lá. An, porque é um composto saturado, tudo bem? Posição do grupo OH. Gente, como só tem um carbono, nesse caso aqui, é indispensável isso aqui. É dispensável no caso. Eu não preciso colocar, tá bom? Daqui a pouco você vai entender por quê. E para terminar, ol. Como que é o nome desse composto? Todo mundo falando comigo. Metanol, certo? Esse é o metanol, ok? Vamos lá, estamos avançando aqui na nossa teoria. Beleza.
H3CCH2OH. Primeiro, tem que identificar sempre a cadeia principal, tá? Então, ó, onde que está a cadeia principal? Circular a escritura, ó. Mas são os carbonos, tá? Não pode esquecer. Vou colocar aqui, cadeia principal. Certinho, gente? Ok. Qual é a primeira situação que eu tenho que observar na nomenclatura? Radicais. Tem radicais aqui? Tem carbono saindo fora, carbono fora da cadeia? Saindo amplionado, né? Tem carbono fora da cadeia? Não tem. Então, aquela primeira parte lá a gente pula, tá bom? Ok. Sempre é assim, tá vendo? Depois, prefixo de quantidade de carbonos na cadeia principal. Quantos carbonos nós temos aqui na cadeia principal? 2 carbonos. É só átomo de carbono que é contado. 2. Quem lembra aí o prefixo para 2? Et. Muito bom. Escutei algum aluno falar aí. Parabéns. Et. Tudo bem? Certo. Estou aqui, ó. Tá certo? Agora vamos. An. É obrigação. Sempre vai ter. Etan. Ok? E posição do OH. De 1 e 2 carbonos, não tem que colocar a posição, tá bom? Com met e et, não precisa colocar a posição do OH. Para finalizar, OU. Opa, professor, olha aqui, etanol. Essa é a substância, pessoal, que eu falei agora na introdução da nossa aula. Vou abastecer o meu carro lá no posto com álcool. A pessoa ingeriu uma bebida que tem álcool. Não é o álcool. Igual eu falei para vocês, é uma nomenclatura usual, certinho? Mas o álcool que nós temos nesse significado é quem? É o etanol. Olha que interessante. Esse é o etanol. Quem bebe bebida alcoólica faz a ingestão, além de outras substâncias, claro, né? Não vai tomar o etanol puro, senão a pessoa vai ter uma intoxicação, mas que está lá na bebida alcoólica, etanol. A pessoa vai no posto de gasolina, vai abastecer, lá na bomba estará escrito etanol, tá certo? A partir de hoje, portanto, não falem mais álcool quando vocês se tratarem do etanol. Agora vocês já sabem. Eu sei que muitos já sabiam, mas não faziam muita questão dessa situação, mas agora a gente não vai mais falar álcool, porque álcool é uma função orgânica, ok? Beleza. Quantas peças de quebra-cabeça nós temos formando o nome do etanol, nós temos formando o nome do metanol? 3. Prefixo de quantidade de carbono, em fixo an, porque o composto é saturado, e a função ol, álcool. Tudo bem, gente? Vai haver outros quando tiver radical, quando eu precisar colocar a posição do nosso grupamento, é o que nós veremos da letra C em diante, tá certo? Vamos lá, ó. Primeiro, onde que está a cadeia principal? Maior sequência de átomos de carbono. Agora vocês estão se perguntando, professor, por que eu não segui até aqui? Por que o senhor não fez isso, ó? Quem sabe me responder por quê? Gente, eu tenho que circular os carbonos, ok? Se eu continuar o meu círculo aqui para representar a minha cadeia principal, tem carbono aqui? Não. Esse grupamento aqui tem carbono? Também não. Então, ó, começa aqui, não preciso nem introduzir o hidrogênio, poderia colocar aqui, mas vamos introduzir, porque na verdade ele está fora, né? Um para cima, outro para baixo e outro do lado, como nós já vimos lá na introdução. Ó, é isso aqui. São 3 carbonos na cadeia, certinho? Vamos lá para o nome. Posição e nome dos radicais. Pessoal, tem radical? Professor, eu não entendi ainda o que é radical. Vamos lá. Radical é todo átomo de carbono que está fora da minha cadeia principal. Opa, tem, professor? Olha aqui, ó. Então vamos circular esse carinho aqui, ok? Quantos carbonos nós temos nesse radical? 1 carbono. Qual é o prefixo para 1? Met. Lembra da semana passada, gente? Todo radical termina com il. Não pode esquecer, gente. Isso aqui, ó, igual eu falei para vocês nas aulas. Não tem matemática,
não tem conta, não tem equação, é só memorização de regrinhas, tá certo? Beleza. Agora, como o composto é mais robusto, é maior, eu tenho que começar a numerar os carbonos fora da cadeia, os carbonos da cadeia principal. Por quê? Para identificar a posição do meu radical, para indicar a posição do grupo funcional, tá certo? Ok. Se vocês lembrarem da semana passada, como que eu dava a regra de numeração da minha cadeia principal? Era em função do radical, não era do radical mais próximo da extremidade? Não lembra? Volta na aula de nomenclatura de alcanos que está no canal para vocês revisarem, tá certo? Bom, nessa situação eu não vou considerar a princípio, em priori, em primeiro momento, a minha ramificação, os meus radicais. Quem eu levo em consideração sempre agora, que é novidade para a gente, o grupamento hidroxila, tá bom? O grupamento hidroxila, gente, está ligado na cadeia principal por este carbono aqui, ó. Ah, professor, não está ligado no hidrogênio, não? Não, pessoal, tem um hidrogênio para cima e outro para baixo, tá bom? A gente só não abre todas as ligações, senão a molécula vai ficar muito poluída visualmente, tá certo? Mas esse grupamento hidroxila está ligado nesse carbono. Vamos numerá-lo. Carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3. Lembrando que eu numero carbonos. Beleza, vamos lá. Posição e nome dos radicais. Onde está o radical? Aqui, metil. Ele está ligado a qual carbono da cadeia, gente? Ao carbono de número 2. Ó. Olha que legal. Nós teremos aqui o 2-metil. Tudo bem? 2-metil, não é que eu tenho dois radicais metil, é porque o meu metil está ligado ao carbono 2. Fique atento a isso, volte à aula passada se tiver dúvida. 2-metil, não tem mais radical, vai para a cadeia principal. Lembra? Cadeia principal, se não for de 6 e 7, que é ex ou ept, não se separa por hífen. Só se separa ex e ept para não ter som de LH, tudo bem? Quantos carbonos nós temos na cadeia? 3. Qual é o prefixo para 3? Prop. Vocês têm a tabelinha de prefixo de quantidade de carbonos da cadeia. Olhem e memorizem, tá? 2-metil, prop. Prop. Estou aqui, não estou? Vamos lá. Terceira pecinha do quebra-cabeça. Certinho, gente? Opa! Agora o composto ele é mais robusto. De 3 carbonos para frente na cadeia principal, eu já tenho que colocar o quê? A posição do meu grupo funcional. Até anotem aí se vocês quiserem. Cadeia principal acima de 3 átomos, 3 ou mais átomos, nós precisamos colocar a posição do meu OH, do meu grupamento, tá certo? Vamos lá. O grupamento OH está ligado a que carbono da cadeia principal? Ao carbono, olha aqui, de número 1. Tá? Então, o que nós vamos colocar? Ó, muita atenção aqui. Hífen 1 e a última pecinha, ou a última peça do nosso quebra-cabeça. Professor, como que vai ficar o nome desse composto? Vamos lá, turma. Comigo, todo mundo. 1, 2, 3, vai! 2-metil propan 1-ol. Tem essa quebra realmente na escrita, tudo bem? Eu não vou colocar a nomenclatura antiga para não confundir a cabeça de vocês. Essa é a nomenclatura atual. De tempos em tempos, quando há necessidade, aí o PAC muda algumas regras, tá bom? Essa é a regra mais atual que nós temos a respeito de nomenclatura de álcoois, ok? 2-metil propan 1-ol. 2-metil, o metil está ligado ao carbono de número 2 da cadeia. Prop, a cadeia principal tem 3 átomos de carbono. Sempre carbonos saturados, carbonos com 4 ligações simples. 1, posição do grupamento OH na minha cadeia carbônica. E ol, porque é um álcool. Tudo bem, gente? Certinho. Vamos aumentar então o nosso grau de complexidade. Temos esse outro composto da letra D. Vamos identificar a cadeia principal. Vamos lá. Lembrando que a maior sequência de átomos de carbono. Vou escrever aqui para vocês não se confundirem.
cadeia principal. Vamos analisar os critérios. Tem radicais? Tem carbono fora da cadeia? Tem. Aqui. Quantos carbonos tem nessa cadeia? Um carbono. Mete, vou colocar de caneta preta, que talvez para vocês aí pode ficar um pouco ruim a visualização. Um carbono mete, ok? Terminação IL, porque é radical. Grupamento OH, a função é álcool. Se eu tenho o radical, eu tenho o grupamento funcional, obviamente, e o composto tem mais de 3 átomos de carbono na cadeia principal, nós temos que numerar. Professor, eu vou numerar em relação a quem? Igual eu falei em cima, tá, gente? Em relação à ramificação? Não. Primeiro nós levamos em conta o grupo funcional, tá certo? Vamos lá. O grupo funcional, o OH, está ligado nesse átomo de carbono, né? Ok? Se eu começar a numerar da nossa direita para a esquerda, vamos lá, os carbonos, vai ficar carbono de número 1, carbono de número 2, 3, 4 e 5. A cadeia tem 5 átomos de carbono. Mas eu poderia começar a numerar de cá também? Poderia. Vamos lá. Vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? E aí, galera, qual regra ou qual lado eu posso numerar ou eu posso numerar qualquer um dos dois? Lembra lá dos radicais, dos alcanos, alcenos e alcinos? A regra do menor número. O que é essa regra? Que a numeração tem que ser do grupamento, no caso lá dos álcoois, do radical mais próximo à extremidade. Então, se eu começo a numerar da direita para a esquerda, o meu grupamento funcional dá no carbono de número 2. Se eu começo a numerar da esquerda para a direita, né, o meu grupamento funcional dá em qual carbono? Carbono de número 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Se eu tenho que prevalecer, seguir a regra do menor número, qual número é menor? Para a posição 2 ou para a posição 4? Da posição 2. Ou seja, a maneira correta que eu devo seguir é da direita para a esquerda. Então, vamos apagar aqui, ó. Tá bom? Eu fiz isso apenas para que nós fizéssemos a comparação. Tá? Se porventura eu fizesse a numeração no sentido que eu apaguei e considerasse, eu estaria errando a questão. Tá certinho? Vamos lá. Fiz tudo, vamos para as regras. A mesma coisa, moçada. Posição e nome dos radicais. Cadê o radical? Metil. Posição. Em qual carbono ele está ligado na cadeia principal? O metil está ligado nesse carbono, que recebe a numeração 4. Então, nós temos 4 metil, tudo bem? 4 metil, não é que eu tenho 4 radicais metil, é que o meu metil está na posição 4 da cadeia, tudo bem? Estamos lá, ó, no primeiro. Segundo agora, segunda pecinha do quebra-cabeça, prefixo de quantidade de carbono da cadeia principal. Quantos carbonos nós temos aqui na cadeia principal? 5. Qual é o prefixo para 5? Pente. Não se separa com hífen, tá? Só quando for 6 ou 7. Pente. Estamos aqui. E agora, an. Sempre vai ser an. An, ok? Estamos aqui, ó. Agora vamos para cá. Posição do OH na cadeia. Onde está o meu grupamento OH? Está aqui. Ele está ligado a qual carbono da cadeia principal? Ao carbono de número 2, tá bom? Então, ó, hífen, sempre hífen, tá? 2, hífen de novo, ol, porque é um álcool. Lembrando, gente, o que separa número de palavras, número de letras, sempre o hífen, tá bom? Vamos falar a nomenclatura, todo mundo aí em casa, lendo a nomenclatura junto comigo. 4-metil-pentan-2-ol. Tem essa quebra na escrita, tá? Eu estava lendo palavras, letras, paro, tenho um número, volto a pronunciar letras, tá bom? 4-metil-pentan-2-ol. Metil na posição 4 da cadeia, pente, 5 carbonos na cadeia principal, an, porque o composto é saturado,
2, porque o grupamento OH está ligado ao carbono 2, e OL, porque se trata de um álcool. Ok, gente? Moçada, com uma explicaçãozinha dessa, eu acredito que não tem possibilidade de nós errarmos aí alguns variados exercícios de vestibular que estiver relacionando nomenclatura de álcoois, tá bom? Muita atenção. Peço para vocês agora tirarem um print da tela para vocês copiarem, tá bom? Copie direitinho, ok? Finalizamos a nossa aula por hoje. Desejo a todos um ótimo dia, ótimo dia de estudos para vocês nas aulas subsequentes. Registrou no caderno, tira foto e me manda no privado, tá bom? Teve alguma dúvida? Professor, o senhor falou alguma coisa que eu não entendi. Me chama no privado que eu estou à inteira disposição de vocês, tá bom? Desejo a vocês um abraço. Tchau, tchau.